Olá pessoal, tudo bem tudo bom com vocês? Vamos lá. Vamos agora para a matéria de soma de termos de uma PG, né? Basicamente é uma forma padrão de descobrir esse resultado e é um exercício muito interessante que basicamente fala o seguinte: para somar os termos e descobrir o resultado da soma de termos da PG, a gente chama de soma de termos de SN. Eu tenho que somar o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A5 mais o A4 mais o A5 até chegar no AN, beleza? Como foi dito aqui. Então, é a mesma coisa de entender que eu quero somar o A1 mais o A2, mas qual é o A2 que a gente viu na aula passada? O A2 é você pegar o A1 e multiplicar pela razão uma vez. Para você fazer o A3, é você pegar o A1 e multiplicar pela razão duas vezes, certo? Então, aqui é um A. Como que faz para achar o A4? É você pega o A1 e multiplicar pela razão 3 vezes. E assim você vai fazer até chegar no AN, que é pegar o A1, multiplicar pela razão a quantidade de vezes que falta. A quantidade de vezes que falta é N menos 1. Esse é o meu SN, certo? Então, qual é o segredo na questão aqui, nessa técnica aqui para descobrir a fórmula da soma? Você pega no lado direito da igualdade, multiplica o Q, e pega em todo esse lado esquerdo aqui, também multiplica Q. Isso é uma dica mestre para descobrir o resultado da fórmula. O que vai acontecer então? O primeiro, que é o A1, vai ser multiplicado por esse Q laranja que apareceu, esse Q aqui. O segundo, que era A1Q, já vai passar a ser A1Q ao quadrado. O terceiro, que era A1Q ao quadrado, vai passar a ser A1Q ao cubo, certo? E assim a gente vai multiplicando até chegar no último, né? Que vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1 vezes Q, certo? A gente sabe que como aqui é 1, quando eu multipliquei por esse Q laranja aqui, vai ficar 1 positivo com 1 negativo, vai sumir esse Q, vai ficar exatamente Q elevado a N, beleza? E do lado direito da igualdade vai ficar o SN vezes o Q, beleza? Então, eu multipliquei esse Q por todo mundo. E aí, o segredo dessa questão agora, o outro pulo do gato, é exatamente diminuir a equação de baixo da equação de cima. Exatamente essa bagunça aí que vai ter que fazer. E aí, quando a gente for fazer isso, eu já vou poupar um pouco de tempo aqui. Quando eu diminuir essa dessa, pessoal, percebo, vai acontecer uma coisa interessante. O A1Q já estava aparecendo aqui, só que estava na casa da frente. O A1Q ao quadrado estava aparecendo, estava na casa da frente. O A1Q ao cubo estava na casa da frente. Vai cortar praticamente todo mundo até chegar no nosso querido A1QN. O A1QN, ele vai dar esse cara aqui era um N menos 1. Então, ele estava exatamente aqui atrás. Então, ele também vai cortar. Só vai ficar esse daqui, certo? Porque antes do que elevado a n, tem o q elevado a n menos 1. Então, aqui teria o q elevado a n menos 1, que vai estar cortando justamente com esse. Ué, Humberto, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que antes da igualdade vai ficar, como diminuiu, vai ficar menos A1, não é isso? Certo? E vai ficar exatamente mais A1 Q elevado a N, né? Mais A1 Q elevado a N. Tudo bem? Q elevado a N, perdão. Do lado direito vai ficar SN vezes Q menos SN. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Ok? E aí é só terminar e descobrir o valor da fórmula. Como, Humberto, que a gente vai descobrir isso? Vamos lá.
O SN está aparecendo duas vezes depois da igualdade. Eu vou colocar em evidência. O que está multiplicando pelo SN? Um tal de um Q. Depois menos, ele está aparecendo mais uma vez. Então, vai ficar 1 aqui. Certo? Do outro lado, eu tenho o A1 de evidência. Porque ele está aparecendo duas vezes. Ele está aparecendo tanto aqui quanto aqui. Eu coloco ele em evidência. Quantas vezes o A1 está aparecendo na primeira parcela? Está aparecendo menos 1. E na segunda vez, ele está aparecendo junto com quem? Com o tal de um Q elevado a N, certo? Então, basicamente, eu isolo o meu SN, deixo o meu SN quietinho e escrevo ela da seguinte forma. A1 vezes Q elevado a N menos 1, eu apenas alterei a ordem e aqui Q menos 1, beleza? Então, essa é a minha fórmula do termo geral, da soma de termos da PG. Então, eu vou colocar em destaque ela aqui. Eu mostrei para vocês de um jeito bem... É complicado de entender, mas a gente viu que a fórmula é SN da PG, vou botar um PG aqui em cima, é igual ao primeiro termo, o A1, né? Vezes a razão elevada a n, ou seja, elevada à quantidade de termos que você quer somar, menos 1, tudo isso dividido pela razão menos 1. Então, essa é a fórmula que vocês vão precisar caso queiram somar termos, ok? Para deixar um pouco mais claro, vou fazer um exercício aqui, tá? Prestem atenção, né? Imaginem uma sequência aqui que segue uma PG, né? Então, vou criar uma PG aqui. Imagine uma sequência do tipo, sei lá, 300, é o primeiro termo. O segundo termo é 150. O terceiro termo é 75. Certo? E assim por diante. Beleza? E assim por diante. Então, essa é a minha sequência aqui. Eu quero saber a soma dos 5 primeiros termos dessa PG. Perceba que a soma os termos são 300, 150, 75. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Está acontecendo, ao invés de uma multiplicação, uma divisão. Então, basicamente, é a mesma coisa de multiplicar por meio. Se eu multiplicar o 300 por meio, eu estou querendo a metade. Qual é a metade de 300? 150. Se eu multiplicar 150 por meio, qual é a metade de 150? 75. Se eu multiplicar 75 por meio, ou seja, qual é a metade de 75? A metade de 70 é 35. Então, a metade de 75 vai dar 37,5. Certo? E a metade de 37,5 você vai encontrar e colocar ela aqui e depois somar. Isso é uma atividade para vocês. Eu estou sugerindo, mas eu não vou resolver. Por quê? Porque eu vou resolver através da fórmula que eu acabei de passar para vocês. Ok? E aí vocês vão conferir. Faz a metade de 37,5, vocês vão ter os 5 termos. Soma todo mundo e vê se confere com o que eu vou fazer agora. Por quê? O que eu vou fazer agora é através da fórmula e a fórmula é válida, é claro. Qual é a fórmula? Para somar 5 termos, de acordo com a fórmula, eu vou pegar o primeiro termo, vou multiplicar pela razão elevada à quantidade de vezes que eu quero, de termos que eu quero, que é o n, tudo bem? Como é uma fração, eu coloquei o parênteses. Depois eu vou diminuir o 1 nesse resultado. E no denominador eu vou botar a razão, que é meio, menos 1. Coloquei um exercício com bastante fração, mas justamente para
que vocês pratiquem com exercício um pouco mais feinho, ok? Então, resolvendo aqui, vai dar 300 que multiplica. Quanto que dá? 1 elevado a 5. 1. Quanto que dá 2 elevado a 5? 32. Então, dentro do parênteses ficou 1 sobre 32 menos 1. E aqui ficou 1 meio menos 1. Lembrando aqui o macetinho do Humberto, ok? Então, operação básica aqui, subtração de fração. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Ok? Continuando, 300. Dentro do parênteses, regrinha do Humberto aqui. Beleza? 1 vezes 32, 32. 1 vezes 1, 1. 32 vezes 1, 32. Ok? Então, eu tenho o resultado da parte de cima quase pronto. E o da parte de baixo eu acabei de resolver. Quanto que é 1 menos 2 menos 1. Ok? Então, finalmente, a soma dos 5 primeiros termos dessa sequência vai dar exatamente, na parte de cima, 300, que multiplica por 1 menos 32 dá menos 31. Isso tudo sobre 32. E embaixo deu menos 1 sobre 2. Como é que eu faço? Repete a primeira, que é a de cima. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Ok? E aí eu finalizo esse exemplo com soma dos 5 primeiros termos será igual a 300, certo? Vezes essas duas frações, mas eu posso fazer menos com menos, o resultado vai dar mais. 32 eu posso simplificar com esse 2, aqui fica 16, tudo bem? Então a resposta vai dar 300 vezes 31 sobre 16, ok? E aí é só multiplicar e resolver esse cálculo aí, que eu vou deixar também como atividades para vocês. Mas vai dar 31 vezes 3, 93. Acrescenta 2 zeros, depois divide por 16. Faça essa divisão e confira com o resultado da soma que eu propus para vocês aqui. Então, esse é um exemplo muito bom e complicado pela presença de muita fração do tema soma de termos da PG.